Oi, hoje iremos falar sobre o pós-impressionismo e um pouco de suas características. Os integrantes desse grupo são Ashley Catrine, Jéssica Santos, João Lucas, Kathleen Lohane, Lamara Aparecida e Maria Eduarda Almeida. Sobre o pós-impressionismo, iremos explicar o que é, suas principais características, a sua história, os principais artistas desse tipo de arte, as suas principais obras, a influência no mundo atual, os temas mais abordados no pós-impressionismo e os movimentos artísticos. Primeiro, vamos fazer uma explicação do que é o pós-impressionismo. O pós-impressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX, como uma reação ao impressionismo. Os artistas do pós-impressionismo buscam explorar novas formas de expressão, criação, cores, formas e temas. Suas obras apresentam cores mais vivas e pinceladas, e buscam temas mais representativos em relação ao impressionismo. Agora eu vou falar um pouco sobre as características. Em um contexto geral, pinturas do pós-impressionismo têm características variadas. Às vezes apresentam contrastes, já que cada artista tinha o seu próprio estilo. Algumas dessas características eram, por exemplo, cuidado com o desenho. Os artistas tinham toda uma técnica e tomavam cuidado para não mancharem nem estragarem suas pinturas. Destaque para a iluminação do ambiente. Os artistas pensavam bastante na questão da iluminação. Por exemplo, se fosse uma pintura em um campo aberto, eles teriam foco na iluminação do sol e do ambiente. Retrato de pessoas e objetos expressivos. Alguns artistas tinham o estilo de fazer pinturas de pessoas e objetos que pudessem representar algo. Expressão de emoções e valorização das sensações. Os artistas se preocupavam em transmitir emoção e sentimento nas suas pinturas, podendo expressar como se sentiam. Preocupação com a forma geométrica. Alguns artistas buscavam colocar formas geométricas em seus desenhos, como círculos, quadrados, retângulos, entre outros. Intensidade nas cores. Eles buscavam deixar as cores das suas pinturas o mais intensas possível, chamando a atenção para as suas obras. Busca da simplicidade. Eles buscavam sempre fazer o desenho da forma mais simples, porém tendo um grande significado. Alguns exemplos dessas características nas obras são Titan Mountains, de Paul Gauguin, de 1893. Essa obra apresenta intensidade nas cores e destaque para a iluminação do ambiente. Temos também As Mulheres do Tahiti, de Paul Gauguin, de 1891, que retrata pessoas e objetos expressivos. E temos também O Quarto em Arles, de Van Gogh, de 1888, que apresenta preocupação com as formas geométricas nos quadros e janelas, por exemplo. Agora irei explicar sobre a origem do pós-impressionismo. O pós-impressionismo surgiu na França por volta de 1880. Assim, no final do século XIX, os artistas passaram a duvidar de que o pensamento científico fosse capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Isso porque na Europa o que se via nessa época era o crescimento da pobreza e da desigualdade social. Além disso, o crescimento econômico advindo da Revolução Industrial acabou gerando forte rivalidade entre as potências europeias. Nesse contexto de tensão política, acentuado também pelo crescimento do movimento operário, os pintores pós-impressionistas buscaram outras formas de retratar a realidade distintas da estética realista. O período do pós-impressionismo teve vários artistas importantes, incluindo Vincent van Gogh, nascido em 1853, foi um pintor holandês do final do século XIX e um dos maiores representantes do pós-impressionismo. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte e tiveram grande influência na arte do século seguinte, principalmente na área do expressionismo. Foi conhecido por suas obras com cores vibrantes, pinceladas expressivas e um estilo único. É considerado um verdadeiro gênio da pintura. Teve uma carreira relativamente curta como pintor, cerca de 10 anos. Entretanto, produziu uma enorme quantidade de telas, pois trabalhava incessantemente, nos deixando um legado impressionante e carregado de paixão. Paul Gauguin, nascido em 1848 em Paris, na França, foi um importante pintor francês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Construiu a sua própria fama, recriando linhas e cores, conhecido por colocar formas dimensionais, estilizadas, sintéticas e estáticas nas suas obras. Com uma grande explosão de cores mescladas sobre um desenho simétrico e de traços vigorosos. A pintura pós-impressionista de Gauguin exerceu grande influência na evolução da arte moderna. Paul Cézanne, nascido em 1839 em Provença, na França, foi um pintor pós-impressionista francês.
Sua obra, radicalmente inovadora, foi além do impressionismo em busca de uma nova arte. Seu rigor geométrico, mais tarde, serviu de ponte entre o impressionismo e o cubismo. Dono de um espírito inovador, mente brilhante e um temperamento difícil, ele destacou-se na pintura e ainda influenciou grandes artistas como Matisse e Pablo Picasso. Toulouse-Lautrec, nascido em 1864 em Albi, na França, foi um pintor pós-impressionista e desenhista francês, famoso por suas litografias e pôsteres dos salões de dança no final do século XIX em Paris. O tema principal das suas pinturas era a vida boêmia parisiense, que ele representava através de um desenho que lembra a espontaneidade do desenho sático de Honore Daumier. Ele revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau. Nas principais obras do período pós-impressionista, nós temos A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, de 1889, que é muito conhecida e muito famosa. Temos também Os Jogadores de Cartas, de Paul Cézanne, de 1890. E temos também Os Três Tahitianos, de Paul Gauguin, de 1889. O pós-impressionismo também teve uma significativa influência na Idade Moderna. O pós-impressionismo, que surgiu no final de 19, trouxe uma nova abordagem artística, sendo mais individualista e emocional. Essa liberdade artística influenciou os artistas modernos a buscarem romper tradições e explorarem novas técnicas de artes, jeitos e novas formas de expressão. Isso contribuiu para a diversidade, experimentação, inovação na arte e influenciando em movimentos modernistas e o impressionismo. Sobre os temas abordados do pós-impressionismo. As duas vertentes do pós-impressionista são pontilhismo ou divisionismo. O pós-impressionismo foi um período artístico e cultural que teve início na Europa no século XIX e ocorreu após o período do impressionismo. Alguns de seus principais temas abordados são a autenticidade, subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista, valorização de temas do cotidiano e da natureza e o bidimensionalidade, em detrimento da perspectiva. Movimentos artísticos. O pós-impressionismo não tem esse nome por acaso. Tendo surgido na França no finalzinho do século XIX, foi um movimento artístico que sucedeu o impressionismo. O termo pós-impressionismo parece ter sido criado pelo crítico de arte Roger Elliot Frey, ao analisar as obras de Van Gogh, Cézanne e Gauguin que foram expostas na galeria londrina Grafton Galleries em 1910. De curta duração, o pós-impressionismo iniciou-se em 1886, depois de uma grande exposição de arte impressionista na França, e findou na primeira década do século XX, com o surgimento dos movimentos vanguardistas. E não há dúvidas, teve um impacto considerável na arte produzida dali em diante. Então foi isso. Muito obrigada pela participação.